Sejam muito bem-vindos ao Clube do Sucesso, o podcast oficial do sucesso. Eu me chamo Julian De Faveri e estou aqui com Rodrigo Ferri Parisotto. E no episódio de hoje, nós vamos estar descobrindo as pistas e os fundamentos deixados por pessoas que já atingiram o sucesso de alguma forma. E hoje, especificamente, nós estamos aqui com Douglas Moraes, da LDX Capital. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês. Tá? Obrigado pela disponibilidade, por ter aceito o convite. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo, uma conversa fora da curva, muito legal. Combinado. Tá certo. Eu vou deixar esse espaço, Douglas, para te apresentar. Apresenta para nós e para o pessoal que está nos vendo lá do outro lado. Bacana. Então, eu sou o Douglas, né, CEO da LDX hoje. A gente é uma empresa de consultoria financeira. A gente teve uma jornada aí de 3 anos que a gente passou desde a educação financeira, que foi o nosso braço inicial, né? E hoje a gente se tornou aí a 8ª maior consultoria do Brasil já, a 2ª maior do Rio Grande do Sul e a maior da Serra Gaúcha já hoje também. Então a gente vem aí ajudando o máximo possível as pessoas a mudar realmente de vida, desde planejamento financeiro até investir aí para o seu futuro, desde a pessoa física, a pessoa jurídica e família como um todo também a gente está direcionando e ajudando. Show! Parabéns aqui. E, bom, eu vou quebrar o protocolo um pouco e não vou pedir nem para o pessoal curtir, assinar e comentar e compartilhar, porque automaticamente eles vão fazer isso depois do episódio de hoje, tá? Tem alguma coisa para já colocar na mesa aí? Não, eu gostaria de saber aqui do Douglas, já que é um jovem empreendedor, né? Douglas estava falando aqui nos bastidores, aqui de 29 anos. Isso é muito interessante, muito inspirador, porque, claro, comparado com a nossa geração, tu também já é de uma geração nova, que hoje já vem com uma outra geração que está chegando também. Mas uma das coisas que sempre causa, né, muita curiosidade nas pessoas é realmente entender sobre essa questão de investir, onde investir, como investir, porque também tem uma questão de insegurança, tem gente que já investiu de forma errada, sem a orientação errada, não teve um bom resultado e muitas vezes acaba fechando isso, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco de quanto tempo faz já, né, Douglas, que tu está trabalhando na LDX, né? Com que propósito, da onde que surgiu essa paixão, esse negócio de estar querendo trabalhar com educação financeira para terceiros, né? E também fazendo essa orientação dos melhores investimentos, como trazer isso para o seu dia a dia. Boa, legal. Vamos lá, então eu sou também engenheiro mecânico, né? Trabalhei em indústria aí 8 anos, né? Eu entendi ali desde todos os setores, trabalhei desde chão de fábrica, né? Desde depois fui para planejamento, PCP, então eu entendi muito ali como planejar uma produção, como colocar ali as pessoas a gente tentar chegar num objetivo no final do mês. Depois passei por compras, comercial, então fui passando por muitas áreas, entendendo muito sobre como é que aquele negócio funcionava. E chegou um momento na minha vida que eu fui morar sozinho com 17 anos, acho que começa muito já lá, né? De entender aonde a gente queria chegar, onde o Douglas queria chegar, os objetivos que eu tinha, o objetivo de família que a gente tinha. E eu digo que de estar realmente no mercado financeiro foi um movimento que eu tive há uns 5 anos atrás, não tinha ainda LDX. Eu comecei a estudar e ler muito como mudança de mentalidade. Eu digo que acho que o ponto de partida tem que ser ali indiferente para quem vai investir, para quem vai empreender, o que vai fazer. Quando eu comecei a estudar muito sobre mercado num todo, eu peguei lá desde Jeff Bezos, pegando a internet lá atrás com pouquíssimas pessoas entrando na internet, e ele viu muita oportunidade de mercado. Quando eu olhei e comecei a estudar o mercado financeiro, primeiramente para mim, né, eu entendi que o mercado financeiro, quanto mais tu estudava, mais tu performava. E eu estudei todos os tipos de investidores na época possíveis, desde Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, todas realmente os cabelos brancos do mercado financeiro. Quando eu comecei a estudar eles, eu comecei a entender um Warren Buffett com 80 anos, planejando o seu longo prazo, e ali já começou a ativar muitas coisas, porque eu estava ali numa geração que ao meu redor ninguém planejava o longo prazo, ninguém planeja o seu longo prazo. Sim. Na verdade, desde a escola a gente não tá planejado, não foi educado para isso, né? Tudo a gente viver aquele ditado de se a gente sair daqui e morrer, a probabilidade de a gente sair daqui e morrer é pouquíssima. Essa é a verdade. Então, enquanto não morrer, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Então, quando eu comecei a entender e estudar o mercado financeiro, eu vi que na época tinha lá 1,5% da população que investia, eu vi uma oportunidade gigante.
E eu vi que quanto mais eu estudava, mais resultado dava nas estratégias que eu estava desenhando e como estruturar aquilo com segurança, né? Eu comecei a ver que, poxa, tinha mais de 95% da população que não entendia ou não conhecia sobre investimento. Então eu não queria só atacar aquela pessoa que já investia. Eu queria realmente ajudar a pessoa que não investia. Comecei a entender e buscar. O mercado tem muita coisa até hoje no Google, né? Qualquer ferramenta hoje tu encontra, YouTube, o que for, tu consegue aprender muitas hoje sozinho. Mas na época estava uma bagunça. Hoje ainda tem algumas plataformas que já têm isso orientado. Então eu queria na época entender de como eu consigo... Para mim já foi difícil buscar entender e organizar tudo isso, mas por ter ao lado da engenharia, eu fui muito organizando tudo. Eu fui muito fazendo planilhas de valuation, precificação de empresas, análise de balanços. Então eu fui estudando tudo realmente dessa área. Chegou um momento que na época eu fui entender que eu tinha lá 300 seguidores, eu estava já com um salário de engenheiro muito bom, eu estava com uma construção financeira muito boa. Quando eu fui morar sozinho muito cedo, eu me estruturei realmente financeiramente, tive que aprender na marra, né, de como estruturar tudo isso. Então eu digo que chegou um momento de eu olhar e falei, poxa, eu tenho já um conhecimento técnico que talvez ao meu redor ninguém tinha. Comecei a falar com empresários na época, o que eles faziam com o dinheiro, qual era o investimento que eles tinham. Eles tinham investimento em aço, MDF, né? Que é o que a gente tem aqui. Poxa, meu estoque tá ali, esse é o investimento que eu tenho. Sim. Tá aí no banco, se dá uma crise, o que tu tem? Eu não tenho nada. Então eu entendi ali uma grande oportunidade de a gente começar a realmente fazer algo. Então foi ali que eu pensei, poxa, vou de cara começar com a educação financeira, né? Porque eu entendia isso que tu acabou de comentar. Quantas pessoas entravam e ainda entram no mercado financeiro, eles confundem ali a questão da gente ter uma ambição com uma ganância. As pessoas acham que o mercado financeiro, tu vai colocar um dinheiro, no próximo mês tu vai ter uma multiplicação do teu patrimônio, sem aquele planejamento de ter algo no longo prazo, né, de realmente ter estruturado. Eu via que quando eu comecei a falar de mercado financeiro era esse o raciocínio, né? Poxa, Douglas, mas o meu amigo já tomou um golpe, o fulano não ganhou dinheiro como ele achou que ia ganhar, mas longe de se planejar para o longo prazo, longe de se planejar o que eu vou ter de patrimônio daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, eles vão chegar, né? Então foi onde eu comecei a entender que, poxa, aqui tem uma lacuna gigante. E eu comecei a entender muito mais do que isso. Comecei a entender como é que o mercado trabalhava. Quem são as empresas que hoje entregam desde educação financeira, desde acompanhamento, desde aconselhamento, o que for. Como é que elas trabalham hoje? Como é que elas ajudam os clientes hoje? Quanto mais eu mexia nisso tudo, mais eu entendia o quanto tinha muita coisa ali. O problema cada vez aumentava. Sim. E eu estudava muito, eu sempre quis muito empreender quando eu era, né, mais jovem ainda, quando eu tinha meus 18 anos, 19 anos, 20 anos, eu queria empreender e nunca tive uma oportunidade tão clara, escancarada na minha frente de Douglas. Tem um problema gigante ali e ele tá esfregando na tua cara o que dá para te fazer. E foi onde realmente eu pensei, poxa, eu preciso começar com educação financeira. Eu preciso começar com algo de realmente falar para as pessoas que elas não têm que começar de qualquer jeito, que elas têm que começar com algo direcionado, elas têm que começar com uma trilha do conhecimento, elas têm que começar entendendo quais sites elas têm que seguir, porque hoje vários sites também a gente não sabe. Quando tu entende o mercado financeiro, quanto mais a gente crescia, hoje a gente já tem aí mais de 130 milhões sobre aconselhamento, quanto mais eu crescia no mercado e entendia aquilo, eu entendia que o mercado financeiro tinha umas cartas muito marcadas. E se o pequeno investidor ele não entende como é que essas cartas estão marcadas, ele vai ser iludido. Ele vai ser direcionado para um caminho que nem sempre é um caminho bom para ele, mas sim para outra empresa que está direcionando. Então, quanto mais eu entendi isso, eu falei, ok, eu preciso criar algo, um passo a passo, para essa pessoa entrar no mercado financeiro, e eu não quero só que ela entre, quero que ela entre e ela fique, né? Então, na época, eu pensei, eu preciso construir alguma coisa, né? E a gente começou a construir uma plataforma de tecnologia própria nossa. Então, eu fui entender. E na época, cheguei para o meu antigo diretor, né, e falei, querido, já tinha um patrimônio estruturado, preciso ir atrás desse meu sonho, né? Eu ia ir montar no meu quarto, eu ia montar na minha casa, já tinha um planejamento de negócio, já tinha um planejamento do que eu ia fazer, eu começar a entrar no Instagram, né, e falar para as pessoas que estavam ali de como entrar no mercado financeiro, de como começar a se estruturar e entrar nesse mundo. Já era pandemia, né, era 2020, Sim. isso. Tá? Sim. Então era, na verdade, na pandemia, a gente teve ali o primeiro lockdown 18 de março, no dia 14 de março eu tinha vendido meu carro.
Estava vendo que isso ia acontecer, eu vendi meu carro, fiz uma receita muito grande para minha época, para o meu padrão de vida que eu tinha naquele momento, né? Estruturei um negócio a ser montado naquele mundo. Então foi ali por setembro de 2020 que a gente realmente entrou, né? E na época ele me comentou, não, tu não vai sozinho, a gente vai junto, vamos realmente estruturar e montar um negócio do mercado financeiro. Era para ser só educação financeira, para a gente realmente ajudar as pessoas nesse cenário. Então, nessa plataforma que a gente tem de educação financeira, lá tem realmente uma trilha. Qual livro a pessoa que vai entrar ela tem que ler? Qual site ela tem que entrar? Como ela tem que mudar a mentalidade dela? Eu, de cara, no primeiro módulo, eu falo muito sobre isso, né? Primeiro, tu tem que mudar a tua cabeça. Não é o investimento que vai te deixar rico, que vai te deixar milionário. É o trabalho que vai te deixar rico, né? O investimento ele vai potencializar o teu dinheiro que tu juntou, a tua riqueza que tu gerou. E foi módulo por módulo, desde renda fixa, fundos imobiliários, ações, como precificar, como encontrar, como direcionar tudo isso. E foi crescendo muito. Foi crescendo muito cada vez mais. Então eu digo, mas foi muito de... E as pessoas começavam a amar cada vez mais isso. Porque elas viam um Douglas e uma LDX... eu tava nem aí no sentido, né, de eu não tinha um conflito de interesse por trás. O meu único interesse era fazer a pessoa entrar no mercado financeiro e ficar. Então, quando ela entrava, ela realmente pegava, caía naquele mundo e falava, Douglas, é isso que eu quero. Mas muitas vezes ela tinha um medo. Por quê? Porque, querendo ou não, o mercado financeiro, por muitas vezes inteiro, ele é direcionado, né, como eu comentei antes, só por um propósito. E aquela pessoa, quando ela entra, ela fala, ok, quem é que está aqui me direcionando? É algo pelo motivo bom ou é pelo motivo ruim? Então, e quando ela chegavam pessoas para mim falando, poxa, eu sou arrojado, Douglas, eu aceito hoje perder dinheiro, colocar aqui no investimento e esse investimento desvalorizar. E eu fui fazendo realmente uma mudança de mentalidade. Quando a pessoa chegava para mim e falava, poxa, eu sou arrojado, eu olhava para ela e falava assim, o que é um arrojado hoje? Poxa, um perfil arrojado é aquela pessoa que ela aceita assim, um risco muito maior, ela vai buscar uma renda variável e ela está disposta a perder hoje, ter uma desvalorização do patrimônio, não que talvez vá estar perdendo, porque só perde se você realmente sacar o valor do investimento. Então realmente eu fui fazendo muito mais uma mentalidade financeira do que qualquer coisa, né? E começou a crescer muito, foi de 300 seguidores, foi uma mudança muito maluca, porque imagina que eu saí do mundo de engenharia, eu estava me formando, estava fazendo meu TCC, eu lembro para entrar na minha formatura, todo mundo da minha turma falando de como é que a gente faz para buscar um salário de engenheiro agora, eu já tinha o salário e estava largando a mão do salário para começar a abrir um negócio e empreender. Então eu digo que foi o primeiro movimento da gente realmente conseguir entrar na parte de educação financeira e começar a fazer algo diferente com as pessoas. Cara, eu vou te interromper um pouco do raciocínio aí, porque eu acho muito importante essa parte aí. Por exemplo, como eu vim da engenharia também, então essa questão de mentalidade, a importância que tem, talvez, de tu desvincular daquilo que te programaram daqui um pouco para tu seguir, e tu chega daqui um pouco em vésperas de formatura e tu diz que tu não vai continuar numa empresa, tu não vai ser o projetista, tu não vai ser, simplesmente tu vai praticamente dar uns 180 graus na tua carreira, que talvez antes até tu via isso como uma segunda opção, mas agora é tua opção primária. Então, na tua percepção, tu acredita que isso, qual é o nível fundamental e a importância que isso tem? Porque tu tem que deixar de ouvir conselhos, ouvir amigos próximos, ouvir talvez até familiares que dizem que não, se tu estudou para engenharia, como é que tu vai jogar fora uma carreira? Isso que daqui um pouco a maioria do pessoal enxerga, né? Quando não tem regra, né? Eu vejo para as coisas. Então, tu acha que essa tua alavancagem que tu deu foi em função de realmente largar a mochila das costas, utilizar, lógico, essa tua jornada até aqui, mas não te preocupar com o pensamento, com o julgamento e realmente seguir aquilo que tu tinha planejado no... Legal, acho que é uma ótima pergunta e isso bate muito, e hoje eu vejo que a gente hoje já tem ali, passou já na parte de educação financeira mais de 5 mil clientes, na parte de consultoria mais de 1.000 clientes, e nesses clientes também tem ali engenheiro, tem advogado, tem psicólogo, tem pessoas que também querem empreender e estão nessa mesma, né, dilema aí. Eu saio desse negócio aqui, vou arriscar um pouco. Eu passei por essa transição. Imagina que eu cheguei ali naquele momento de estar com um bom salário, de estar naquela vida muito tranquila, de ter carro, ter casa, tudo perfeito, e eu peguei e falei, não, vou largar tudo isso. Foi realmente essa turbulência. Eu digo que foi ali, em setembro, foi um movimento um dos mais difíceis que eu tive nesses últimos anos, porque era assim, desde
mãe, né? Como assim? O único filho que se formou, o único filho que chegou na parte de engenharia, quando tu tá para se formar, tu vai largar disso tudo, né? Amigos próximos, o que tu tá fazendo? E o pior, tu vai pro digital, tu vai pro Instagram, tu vai querer ser blogueiro, né? Que mundo é isso? O que tu vai fazer nesse cenário? Como tu vai ganhar dinheiro com isso? Então eu digo que ali vem muitos desafios, eu digo que para a gente realmente tomar a decisão de partir. Eu digo que daí vem muito, né, o que você comentou antes, que foi um propósito muito forte. Eu digo que quando o propósito ativou muito ali, eu acho que eu esqueci muito do que está sendo falado aqui ao meu redor. Porque tu tem duas questões para trabalhar. Uma para onde tu vai focar nisso e saber que isso que tu tem que se aperfeiçoar. E a outra é trabalhar a tua mentalidade emocional e psicológica. Porque se tu começar a se preocupar, o que minha família vai dizer, o que meus amigos vão dizer, eu apareço ou não no Instagram, sendo que meu negócio exige que eu me demonstre para a sociedade, enfim, porque eu tenho isso. Então são duas coisas a ser trabalhadas aí, né? E aí eu digo que já vem muitas coisas junto no sentido de, às vezes é bonito a história e eu acho que eu venho aprendendo muito isso na prática e acho que quem empreende também pega muito isso, que ali eu entendi aonde eu queria chegar e o preço que eu aceitava pagar. Certo. Né? E o preço, quando tu fala o preço que tu quer pagar, eu mudei ciclo de amizade, eu abri mão de muitos finais de semana, né? Então eu fui abrindo mão de várias coisas por uma única coisa, que é o que eu quero fazer. Que é realmente mudar a vida das pessoas, é botar as pessoas a ter um planejamento financeiro diferente, ter uma vida financeira diferente lá na sua frente e dar um futuro melhor para a minha família. Eu digo que chegou o momento de realmente eu olhar, eu digo que né, eu sempre pergunto para as pessoas, né, as pessoas hoje elas têm realmente uma lista de sonhos, objetivos, de onde elas querem chegar lá na frente? Nem todo mundo tem. Eu tenho a minha desde sempre, quando eu fui morar com 17 anos sozinho. E quando tu entende que daqui a um pouco tu como engenheiro, tu pode ter um bom salário, mas daqui a um pouco, dependendo dessa tua lista dos sonhos, quer dar uma casa para tua mãe? Quer dar uma casa melhor para tua família? Quer dar uma viagem internacional para tua família que daqui a um pouco eles não vão conseguir bancar? Quer pagar uma janta para tua família toda? Daqui a um pouco só tu naquele quadradinho padrão, será que tu realmente vai conseguir? Daqui a um pouco baseado aos sonhos que tu tem, que condição tu quer dar pro teu filho? Tá vendo? A gente tá vendo o mundo mudar. Tu quer dar uma escola particular pro teu filho? Tu quer colocar tua filha no balé? Tu quer colocar teu filho no jiu-jitsu? Tu quer botar o teu filho a fazer coisas diferentes hoje? Se tu quer realmente tudo isso, eu digo que para mim, quando tudo isso ficou muito claro, eu olhei, eu tenho duas avenidas, elas são muito simples de tomar decisão. Sim. Digo para todo mundo, sempre quando a gente tem sonho, tu tem uma avenida e ela tem dois caminhos. Ou tu pega uma caneta, depois de colocar todos os teus sonhos numa folha em branco, tu escolhe o que tu vai riscar dela. Poxa, tô com um pouco uma casa para minha mãe, continua lá pagando aluguel e tá tudo bem, vou riscar isso aqui e não precisa. Daqui a pouco levar a família inteira, meus afilhados para Disney, não faz tão sentido, né? Eu também não conheci nessa idade, não faz sentido todos eles conhecerem. Eu vou riscar também. Eu tenho uma condição melhor, talvez, não faz sentido também. Quando tu pode arriscar tudo isso. Sim, sim. Porque tudo isso tem um preço aqui no lado pra gente buscar. Ou não. Ou tu entende que não é isso que eu quero, tu vai ter que fazer algo diferente para buscar isso aqui. Que daí sim eu digo que quando eu entendi realmente essa regra, eu não dei mais bola de realmente se o blogueirinho tava ali, se eu tava abrindo mão de uma faculdade. Tu praticamente virou uma chave para um outro estado e... Foi se desconectou do que era, vamos supor. Digo que dói na pele. Lembro de várias vezes doer na pele, porque isso não vai ser ali, naquele setembro tu vira uma chave e tá tudo bem. As pessoas vão te lembrar em outubro. Sim. Tu fez certo realmente a escolha que tu fez. Em novembro elas vão te lembrar de novo. Poxa, mas será que tu largou lá aquele valor lá de salário? Depois de 6 meses elas vão te lembrar de novo, porque o negócio ainda não cresceu em 6 meses. Então o tempo inteiro, e o pior, a tua cabeça também vai te lembrar o tempo inteiro. Sim. Teu sabotador vai estar o tempo inteiro lá lembrando pra ti no momento difícil. Poxa, olha só que tu abriu mão. Tá aqui já faz 6 meses trabalhando sábado e domingo, buscando algo que tu não tá vendo resultado ainda. Tu acha que faz sentido? Não dá pra frear e voltar pro que nós tínhamos lá atrás? E às vezes muito isso vem da própria comparação, né? Comparação dos outros, referência que eles têm no mercado e pelo que tu tá começando a fazer. E a comparação própria, assim, será que eu vou chegar onde eu gostaria, se já tem alguém fazendo isso? E tem uma frase que a comparação, ela destrói a felicidade, vamos dizer assim, né? E faz todo sentido, eu acho isso, porque a comparação tu deve comparar a nível de te estimular, mas nunca de mensurar.
se eu tô no período, se eu tô avançando no tempo certo, porque aí vem a questão, e aí eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, porque tu também é mentor de pessoas, mas em algum momento tu procurou mentores para te auxiliar. E hoje eu vejo que é muito importante, né, essa busca por mentores, que nada são pessoas que tenham conhecimento, já resolveram problemas, que hoje tu tá buscando as soluções que talvez já foram resolvidas por eles lá, né? Com certeza, eu digo que a principal virada de chave ela vem com várias coisas juntos. Imagina que eu passei num ano, naquele ano que eu escolhi abrir o negócio, nesse ano eu lia todo mês 4 livros. Teve um mês que eu não li 4 livros, de todo tipo, de negócio, de investimentos, e ali já começou a vir mentores. Por isso que eu digo, quando as pessoas me perguntam, Douglas, quanto custa hoje tu evoluir? Custa R$29,90, é um livro. Sim. Tu pode entender como o Elon Musk sofreu, como um Steve Jobs, como várias pessoas que já passaram por esse caminho, e aí tu vai indo por várias outras etapas, né? Eu comecei a ler livros de um Thales Gomes, que é um cara que abriu o EasyTaxi, um Alfredo, que abriu uma companhia também, uma Vetex, que conseguiu abrir o capital, um Bruno Nardon, que tu vai lá e consegue ver o cara que trouxe o rap pro Brasil, e eu comecei a ler todos esses livros de brasileiros, e eu comecei a ver jovens que, na época eu tinha lá meus 25, 26, mas com 21 anos eu tinha entregado um resultado muito maior e numa época muito difícil, que é o que a gente estava falando aqui no bastidor. Quando um Thales Gomes abriu e criou um EasyTaxi, e ele conta no livro dele, era mato realmente. Ele tinha um telefone que não tinha um 3G, e para ele conseguir fazer as pessoas usarem o aplicativo do EasyTaxi, ele teve que fazer os taxistas realmente comprarem a ideia. E como é que ele fez isso? Na época lá, né, tinha parte de pornografia dos taxistas, e ele teve que fazer os caras entender que se eles deixassem o aplicativo do EasyTaxi aberto no telefone, funcionava melhor o aplicativo de pornografia. E era simplesmente um atalho que ele botou no celular. Sim. Então tu vê o quanto e como é que ele descobriu isso? Estando próximo dos taxistas. O negócio não funcionava, e ele lá, junto com os caras. Então, quando tu vê a jornada que ele passou, quando eu comecei a entender sobre tudo isso, eram meus objetivos. Como é que eu consigo estar próximo desses caras? Além de passar por em 12 meses, ler muito, fiz muita imersão. Todo momento que o negócio dava lucro, eu ia para esses eventos. Então, eu consegui conversar com o Thales Gomes, consegui conversar com o Alfredo, consegui conversar com o Nardon, consegui conversar com o João Kepler, que é o maior cara de investidor em startup hoje. Sim. Eu consegui conversar com o Jota, melhor cara de performance. Eu queria entender onde é que esse cara tá, que evento ele tá. Eu preciso estar lá. Então eu fui em eventos que ninguém teve a coragem de falar com o Thales Gomes, e eu chamava esse cara, meu negócio tá assim, assim, assado. Foi ele que virou a chave do meu negócio. Numa conversa que eu tinha só parte de educação financeira, uma receita X por mês muito baixíssima, né, muito baixa. E eu questionei muito ele naquele momento, Thales, como é que eu faço uma competição com o Thiago Nigro na época? O cara era gigante. Ele olhou pra mim e falou, Douglas, quanto que tu cobra hoje? Eu cobro X. Tu não consegue... E ele cobra quanto? Ele cobra o mesmo valor que o meu. Tu não consegue criar um produto que gere valor o suficiente de cobrar 10 vezes mais do que ele cobra? Na época, quando ele falou isso pra mim, eu olhei, não faz sentido isso que tu tá me falando. Eu tenho muito menos valor pra entregar do que aquele cara. Mas eu voltei, comecei a entender as avenidas, e lá que foi onde a gente abriu a consultoria financeira. E hoje o meu ticket é maior do que o Thiago Nigro. Então tu vê que realmente é coisas que às vezes a gente se limita. Certo. Mas quando vem um cara que já chegou num lugar e ele tá ali, chegou lá um cara que chegou de camiseta preta, ele não tinha nada de diferente, tinha a altura mais baixa do que eu, não era uma super máquina. Sim. A diferença é que o cara estuda muito mais que todo mundo. Um cara que tá lá todo dia, das 7 da manhã até as 9, tá lendo livro. Então aqui são coisas que às vezes nem todo mundo quer pagar o preço de realmente estar buscando. Sim. Mas eu digo que mentor hoje é o principal. Tu vai ter pessoas próximas, mas tu não tiver, tem livros, tem um mundo de coisas que eu digo que nesses 3 anos acho que eu li mais de 70 livros. Sim. E foi ali que realmente virou muito a chave de... Tem dúvidas sobre marketing, sobre canais de vendas? Poxa, tem um livro Tração que vai te dar 20 canais possíveis de venda hoje de um produto digital. Tem várias maneiras de estar encontrando isso. Então, quando eu batia numa barreira, imagina que antes de ir nesses eventos, fui no evento do João Kepler, um dia antes eu li todo o livro do cara. Quando eu chegava no evento, era o cara que mais entendia sobre a história dele, sobre tudo que ele estava falando. Esse cara olhava para mim no meio do evento, eu quero falar contigo depois. Eu tava lá para sugar ele o máximo que podia, né, para estar tirando informação e tal. Tu achou um caminho até para ser percebido, vamos dizer assim, né, para não estar na média. Não, tentava fazer algo e não que, de novo, né, a gente falou muito aqui, longe de ser talentoso.
Era o cara que na faculdade eu tirava 6. Mas, teoricamente, com disciplina, se eu entender que eu tenho que ler isso aqui para chegar nesse objetivo, eu vou terminar esse livro em 1 semana. Não vou dar chance de terminar em 3 meses. Sim. Se ele me leva para o caminho que eu quero chegar, eu vou ler ele, eu vou estudar, vou fazer o que tem que fazer. Não, e tu trata isso como uma prioridade que Total. é o teu negócio. E tu sabe que tava falando várias coisas antes aí sobre aquilo que muitas vezes dentro da decisão que a gente toma, a gente abre mão de várias coisas. E é muito difícil, em determinados momentos, entender ou se afastar daquilo que é meu convívio, muitas vezes até amigos. Né? Quando, olha, eu vou ter que mudar a minha forma de me relacionar com algumas pessoas porque, cara, eu quero dar um passo para frente e aqui onde que eu estou eu não saio do lugar. E uma coisa que me marcou bastante, assim, que a gente tava falando, que começa, e parece que isso é o que a gente mais fala, é verdadeiramente ter um propósito. E o que eu quero dizer com isso? Porque hoje tá muito comum as pessoas falarem, meu propósito a palavra, tal. meu propósito, ela ficou um modismo modalizada, né? Não sei se tem essa palavra, mas... É que nem gratidão. Cara, tu nem tá querendo agradecer a pessoa, tu fala gratidão, não... Aquilo não significou nada pra ti, mas tu usa. É que nem falar eu te amo por simplesmente querer falar eu te amo sem entender o sentido de amar alguém efetivamente. E por que eu trago essa questão do propósito? Porque esse foi meu entendimento, tá? E aí tu pode depois me corrigir. Tu ganhava bem, teus colegas estavam se formando, tu já estava nesse patamar de salário. E como tu teve coragem com 17 anos de sair de casa e buscar um mundo desconhecido, porque quando que tu não tem mais suporte, o pilar da tua família é tu contigo mesmo. Quando que tu decide, olha, eu vou sair daqui porque eu tenho um propósito, e o propósito não é a meta de ganhar X mil reais. O propósito é ajudar pessoas a se tornarem mais interessantes na questão de investimento, porque a consequência disso vai levar uma vida melhor para elas. E aí chega um grande ponto que eu sempre fui questionado, e assim, ó, que me triturem, quem quiser. Eu sempre fui muito questionado com metas, tá? E aí eu quero fazer o contraponto da meta e o propósito, ou do objetivo e o propósito, que é uma grande diferença nisso tudo. Que muitas vezes, quando que tu traça, por exemplo, a minha meta é vender 10, mas o meu propósito é fazer vendas às pessoas para mudar a vida dela, aquela meta é simplesmente um número. Porque quando que o teu propósito é vender para transformar a vida da pessoa em algo melhor, tu vai vender 100, tu vai vender 1000. Porque se tu usa o teu mindset que para eu vender 10 eu tenho que falar com 10 pessoas, que aí eu consigo e eu não tenho tempo para vender para outras, daqui 3 meses vem uma tecnologia nova que permite eu fazer a mesma coisa vendendo para 100 mil pessoas. Ou seja, se eu traçasse aquilo com uma meta única na minha vida das 10 pessoas, eu iria perder a tecnologia que me ajudaria a vender a 1000. E quando que eu fortaleço efetivamente meu propósito, que é vender, tornando a vida das pessoas em algo melhor, são infinitas possibilidades que acabam existindo. E me parece que foi isso que aconteceu na tua vida, assim, na prática. Quando que tu abre mão de um salário, que era um salário considerável, para entrar num mundo de empreendedorismo que tudo começa a balançar, porque, tá, peraí, minha empresa não está faturando. Eu tinha meu garantido todo mês. Agora esse mês aqui, vou ter que abrir mão do cinema que eu ia, de jantar fora, de pedir iFood, porque eu vou ter que comprar, cara, minha comida, velho. Sim. E vou ter que fazer. Porque lá na frente, tu conseguir entender que a longo prazo, e a gente fala de investimento a longo prazo, por isso eu consigo me enxergar daqui 10, 20 anos. Quando que tudo isso estava acontecendo? E aí que tu falou da tua cabeça e todo mundo dizendo, tu viu, tá difícil, hora de desistir, será continuar? Quais foram as motivações efetivas dentro desse teu propósito que te mantiveram firme a buscar isso que tu estava, né, trilhando assim no teu caminho e que fizeram com que tu não desistisse? Porque tu falou muito fortemente da questão de todos aqueles que te questionavam em manter aí. Cara, não tá faturando, tô faturando pouco e tal. Mas quais foram as grandes motivações que fizeram tu permanecer no caminho
e se manter firme. Não, eu sei que daqui 2 anos a gente vai estar conversando diferente. Porque nós conversando aqui, parece que, não, tu começou a estudar, leu 4 livros, em 1 ano já tá como tu tá hoje, né? Mas não é, a gente sabe que tem uma construção diária, uma pecinha por vez, às vezes essa pecinha não tá aí, aquela mentoria que tu vai lá para um final de semana, mas é na conversa com o cara do lado daqui um pouco, que tu encaixa mais uma pecinha, né? E eu queria saber essas pílulas, assim, aquelas pequenas pílulas que tu vai colocando em ti e vai dizendo assim, não, peraí, esse é maior do que aquele que me diz para desistir. Essa outra me ajuda nisso que é melhor do que aquela de desistir. Acho que isso é muito maluco e acho que isso é o que, assim, acho que todo mundo entendesse isso, todo mundo talvez conseguiria, né, ou mais pessoas conseguiriam empreender. Eu digo que o mais desafiador, eu acho que tu juntou muito bem, a gente é criado, a gente é planejado, estruturado para o quê? Foca no dinheiro, né? E quando eu comecei a ler, por isso que eu digo que mudou muito ali a chave, porque eu ouvi muito, todo mundo que já chegava lá falava, muda o foco. Quando tu mudar o foco e focar no propósito que tu tem, que tu quer, de ajudar as pessoas, o dinheiro vai ser uma consequência. E quando a gente fala isso, também fica bonito. Porque parece que é fácil. Então quer dizer que se eu paro de pensar no dinheiro, eu foco só no propósito, o dinheiro vai vir. Só que se tu empreender só olhando isso, tu vai olhar demais só para isso, não vai gerar uma receita suficiente de também pelo menos te manter a continuar fazendo isso, né? Mas foi muito forte isso. Eu confiei muito nisso, eu digo que talvez o que eu tenho de diferente, talvez foi eu confiar muito no que as pessoas estão me falando. Desde a pessoa que eu tô lendo, aquele cara, eu não vou ficar desconfiado. Será que esse cara que está escrevendo esse livro, que seja uma pessoa que fez uma biografia, agora eu tô lendo a biografia do Elon Musk. Poxa, será que eu vou ficar entendendo isso aqui, tem algo por trás aqui? Não, deixa eu pegar e entender isso aqui, o cara tá me dizendo que fez esse caminho, deixa eu fazer aqui 5%, 1%, 2% do que tá ali. Eu digo que eu entendi naquele momento que é o quê? Ótimo. Eu tenho um propósito que é mudar a vida das pessoas, eu quero chegar em algum lugar diferente, eu quero ajudar minha família, e eu quero pegar aquele ser humano que daqui a um pouco também não teve uma educação, não teve uma chance, eu quero dar para ele uma chance. E vai ser esse o movimento. Quando eu comecei a me fortalecer nisso, por muitos momentos as coisas davam errado. E por muitas vezes ainda dão errado. A montanha-russa do empreender, ela é diariamente. Eu digo que muitos momentos e quando eu lia desde o cara que tá lá, o CEO da Disney, quando ele colocou um parque rodar, foi o dia mais feliz da vida dele, porque ele nunca tinha feito aquilo, colocar realmente um parque gigante lá na China, que foi difícil entrar, mas teoricamente lá nos Estados Unidos um jacaré foi lá e pegou uma criança naquele mesmo dia e ele teve que, ao invés de ir lá e cortar a fita, ele teve que ligar para essa família e falar sobre a morte da filha dessa família. Eu digo que toda vez que eu via aquela dificuldade, eu focava muito o que é o maior que a gente está construindo. Eu me apegava muito forte de realmente, e eu me pego muito nisso, né? Por isso que quando eu comentei ali, poxa, eu vejo o mercado falando isso. A gente está ali ajudando, hoje a gente já aconselha mais de 100 e poucos milhões. Mas o foco principal que eu falo lá hoje é sonhos. Hoje o que a gente vende lá é eu pegar o teu sonho e eu pegar esse teu sonho e realmente converter ele a um preço, né? Um filho tem um preço, uma viagem tem um preço, um carro tem um preço, uma qualidade de vida tem um preço, tudo tem um preço. E eu converto isso e vai chegar lá em X valor. Mas tudo quando eu falo desde venda, hoje o meu dashboard que eu tenho na minha empresa, para o cliente que eu apresento, não é, olha só, tu está próximo do teu 1 milhão. Não, tu está próximo de um sonho, que foi o que a gente conversou lá na primeira reunião nossa. Teu sonho quer ser mãe. Quando eu não mando uma plaquinha para o meu cliente, como várias hoje os escritórios mandam, você chegou no 1 milhão. Não, quando ele chega eu mando mensagem para ele. Você está próximo de chegar, agora tu pode já ter teu filho, agora vai do casal realmente querer estar estruturado nisso. E começou várias coisas vinham junto. Imagina que quando eu comecei a fazer reunião e eu me conectava muito com as pessoas com isso, eu ouvia as pessoas olhar e me falar, Douglas, nunca ninguém me falou isso. Eu peguei um cara que tinha lá 50 mil no colchão, ele não entendia que essa casa podia pegar fogo, ele não entendia do risco de poder alguém entrar lá e roubar ele naquele momento. E quando eu começar a falar com ele e me conectar antes da venda, tava para vender, o que eu queria no final era a venda, que era o que ia bancar o negócio, mas eu esquecia isso. Eu me conectava ao ponto dos dois chorar quase na reunião, e eu olhar para ele falar, porque ele não ia entregar o dinheiro dele, a gestão do patrimônio dele para qualquer um.
Ele tinha que se conectar muito forte, para ele ter a tranquilidade de botar o dinheiro numa corretora, num banco, e assim eu conseguia aconselhar ele. Então, quando eu comecei eu me conectava com eles, porque no início era eu que fazia todas as reuniões de vendas e consultoria. Então era maluco, porque aquele cara chegava no final, que eu achava que ele não ia comprar de uma empresa que tinha 1 ano, de um cara que estava há pouco tempo no mercado financeiro, e quando ele enchia o olho de lágrimas, chorava, e eu olhava para ele e falava, como é que foi agora na pandemia a tua família? Poxa, Douglas, perdi meu pai, perdi minha mãe, o único dinheiro que eu tenho é esse aqui, e eu não falava com ele sobre investimento. Eu falava com ele sobre o que ele ia fazer da vida dele dali para frente. E quando no final a gente entendia que aquele patrimônio que ele tinha podia dar uma qualidade para ele lá no futuro, ele falava, ok, Douglas, eu quero que tu faça isso. Como tu vai fazer, eu não sei, tá aqui. Então eu olhava, poxa, tem uma virada de chave. Depois eu ia para uma mulher, que era mãe de 3 filhos, solteira, e era uma mãe igual a minha. Também criou 3 filhos solteira, pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos, batia na mãe, falava um monte de coisa para os filhos. Quando eu pegava essa mãe, eu não falava sobre investimento com ela. A gente não fala sobre investimento com ela. Mãe, como é que tu tá aí? Como é que tá construir, criar essa família sozinha? E quando eu cutucava ela sobre isso, ela chorava. Eu olhava, gente, o que tá acontecendo? Meus clientes, eu tô falando sobre vida, estrutura, planejamento, que eles estão chorando, tô cutucando em algum outro lugar ali que não é sobre o dinheiro. E eu começava a olhar e entender que ali é propósito. Se tu falar de propósito, as pessoas vão chorar. Se tu falar sobre o que tu quer, sobre como é que a gente chega no teu primeiro milhão, tu vai falar, Douglas, ok, vamos fazer com 1 milhão, vamos buscar, vamos investir X por mês. Mas o que tu quer de planejamento pro teu filho quando ele tiver 18 anos de idade e ele não ter o mesmo sofrimento que tu teve quando tu tinha 18 anos de idade? Tu vai pensar muito mais sobre isso do que qualquer coisa. E o que eu falava para as pessoas sobre isso era sobre o que eu passei. Poxa, tem filho hoje? A pessoa, sim, tenho filho. Tenho 3. Como é que a gente faz para os teus 3 filhos não sofrer o que eu sofri? Com 17 anos de morar sozinho, alguém teve que me emprestar o apartamento, alguém teve que me emprestar os móveis, porque eu não tinha como pagar aquele negócio. Ganhava R$400. Então, como a gente faz para isso não acontecer com o teu filho? Ela olhava para mim e falava, eu preciso dessa ajuda. Porque eu falava que ela precisava disso e eu mostrava um plano de como a gente precisava chegar lá. Então, o meu propósito, toda vez que eu chegava e chego no momento difícil, eu lembro daquelas pessoas. Poxa, o que eu tô fazendo não é de chegar ela mais próximo de um valor só financeiro para ela falar para um amigo ou para uma roda de amigas. Olha só, gurias, tô com essa bolsa nova. Comprei um telefone novo. Não. Ela tá realmente próxima porque ela tá dormindo com a cabeça no travesseiro e eu botei um cinto de segurança nela. As pessoas realmente vivem a vida sem um cinto de segurança. Não um cinto de segurança do carro, da vida realmente. Sim. De realmente não ter uma estrutura de um planejamento financeiro, de uma reserva de emergência. Então a primeira coisa que eu faço na vida delas é botar um cinto de segurança. E quando a gente entendeu isso, o negócio começou a virar uma chave tão grande e eu passei por um desafio. Como é que eu boto agora um consultor que não sou eu ter esse sentimento também? Que aí a engenharia começou a me ajudar muito. A engenharia começou a me ajudar em como processar tudo isso, como criar processos de tudo isso, para não ser o Douglas que vai fazer isso. Muito legal isso. Julian, está passando da metade do nosso programa e agora, claro, eu quero deixar o convite para o pessoal, vocês que estão nos assistindo, é importante que vocês curtam o nosso canal, compartilhem também esse nosso podcast do Clube do Sucesso, porque vendo aqui hoje com o Douglas quanta coisa inspiradora que pode, com certeza, inspirar a vida de vocês, os negócios de vocês. Então compartilhem com os amigos que vocês sabem que vai fazer sentido para eles também. E é importante que vocês inscrevam-se no nosso canal, porque assim, toda vez que a gente está lançando um vídeo, vocês marcando aí a notificação, vocês vão saber em primeira mão que tem conteúdo novo para todos vocês. E também para quem quer mandar sugestões, pode estar comentando aqui no nosso programa ou acessando o clubedosucessoOficial.com.br. Aí vocês preenchem um formulário e mandem sugestões de temas que vocês gostariam que nós compartilhássemos com vocês. Certamente tem muita coisa ainda legal e nós vamos continuar aqui com o Douglas falando ainda mais sobre toda essa vida inspiradora. É muito legal, né, Julian? E é apaixonante. O Clube do Sucesso está virando, Douglas, algo apaixonante, porque são várias histórias muito diferentes, mas com coisas muito parecidas. Sim. E eu queria, Julian, trazer um ponto que me chamou muito a atenção em toda a tua última fala.
e eu quero compartilhar com todos vocês, inclusive com vocês que estão assistindo. Percebam, e qualquer coisa é só voltar aqui e ouvir tudo de novo, que foi muito interessante, que a palavra confiança, ela está no meio de tudo isso. O Douglas, quando que teve algumas dúvidas, ele buscou confiança nas referências que impulsionavam a carreira dele, impulsionavam e motivavam ele a continuar. E essa é uma sugestão. Quando é que tu tá com dúvidas naquilo que tu quer buscar, seja num autor de um livro, seja num mentor, né, Júlia? Fala tanto dos mentores, sim, né, que hoje estão à disposição de poder te ajudar. Quais são essas pessoas que estão no teu círculo de amigos que realmente são referências que podem fazer com que o teu estímulo e façam com que a tua motivação alcance aquilo que tu está buscando hoje? E por fim, ainda a confiança de novo. Quando que o Douglas compartilha com as pessoas muito mais que simplesmente um cuidado do investimento dele, mas a segurança que eles têm em poder confiar nele, no trabalho que está sendo feito. Porque mais do que o Douglas receber por aquilo que ele está fazendo, ele está entregando muito valor para aqueles que confiam no seu trabalho. Né, Julião? É uma grande lição isso para nós, né? Eu acho que é hoje o que faz total diferença desse resultado que eles mesmos têm, né? Desse crescimento exponencial, até eu acho, vamos dizer assim, porque... E todo dia acontece isso, né? Todo dia, sim, eu acredito que tu receba testemunhas e as pessoas de uma franqueza, né? Te dizendo as transformações. Tu é um agente transformador, não só em recursos financeiros, mas em modificações de vida, né? Nas pessoas. Muito, e aí acho que a gente começou a cair algumas fichas no sentido de a gente é um influenciador de verdade, né? Quando a gente entende lá, você está na internet, você é um influenciador, as pessoas vão começar a te seguir, vão começar a te acompanhar, vão começar a fazer o que tu faz, vão começar a, né, querer o que tu tem, e ali junto vem uma responsabilidade muito grande, sim, né? De realmente o que tu tá passando para essas pessoas, porque imagina que a gente saiu de 300 seguidores e eu comecei a viver muito. Hoje a gente tem mais de 162 mil seguidores no Instagram e foram crescentes muito rápido realmente. Imagina que eu tive conteúdos e quando a gente começou a pegar cada vez mais esse processo do que tá colocando, tive conteúdos orgânicos que geraram 22 mil seguidores naquele momento. Então eu era maluco, que imagina a gente tava ali pequenininho, eu lembro de passar a noite atualizando o Instagram. E cada vez que eu atualizava, entrava mais 500 pessoas, 1000 pessoas. E muito da confiança que tu comentou, né? No sentido de, lembro muitas vezes de eu ter gravado um vídeo que muitas vezes não estava dando resultado e eu sair para pagar as contas e eu parar o carro, né? E pensar, será que eu estou no caminho certo? Se eu estou no caminho certo, dá um sinal, alguma coisa para eu entender se esse aqui é o caminho. E por mais maluco que pareça. Naquele momento foi o vídeo que a gente mais cresceu, eu falando sobre investimento, sobre mentalidade, foi o vídeo que bateu lá na época mais de 1 milhão de seguidores, de 1 milhão de visualizações, que ali acho que, e nesse momento foi que eu me assustei e olhei, caramba, olha a responsabilidade que a gente tem, responsabilidade de realmente passar para as pessoas que elas podem chegar lá, e quando a gente começa a falar de investimento, muitas vezes aquelas pessoas entendem de, poxa, para investir tu precisa de muito dinheiro, tu precisa de realmente começar já com um patrimônio grande, só investe quem é rico, né? Só investe quem já tem um patrimônio alto. E não é, né? Hoje, na verdade, qualquer pessoa consegue já entrar com um valor, já começar a dar esse próximo passo. Então, quando a gente conseguiu ir cada vez fazendo essa máquina girar, né? E aí vem os desafios da escala, de como tu consegue colocar toda essa qualidade, todo esse comprometimento em todo o negócio, que daí começou a virar um negócio. Né? Chegou num momento que não era mais o Douglas consultor, não era mais o Douglas vendedor, não era mais o Douglas, né? Era o Douglas assim, influenciador e CEO da companhia, que daí vinha uma outra paixão que eu tinha, que era de gestão de pessoas. Sim. E aí junta que, mesmo que às vezes as pessoas achem que estão preparadas para também gerenciar pessoas, mas não é tão fácil, né? Realmente ali entra sentimento, elas podem ter, é uma montanha russa que elas também vivem, né? Para a gente conseguir cada vez alcançar, porque é aquilo, tu tem um propósito, que é ajudar o máximo de pessoas, que é estar crescendo. Mas e quando tu chega no movimento de ajudar 100 pessoas, como é que tu consegue alcançar mais pessoas e conseguir ajudar mais pessoas? Sozinho não tem como, né? No teu propósito morre. No teu propósito vai morrer com 100 pessoas. Sim. Tu ajudou aquelas pessoas e ninguém mais vai te conhecer. Então foi ali que eu consegui, e ali tu começa a ter que vender o teu propósito para outras pessoas. Tu vende o teu propósito para o teu novo vendedor, para o teu novo consultor, para o teu novo programador. Tu vende o teu propósito para o teu time,
Porque quem vai continuar também passando o propósito da empresa adiante, cada vez mais, não é só o Douglas. São as pessoas que estão lá. Hoje tem cliente entrando o tempo inteiro. Todos os dias estão clientes novos entrando. E elas não têm mais contato com o Douglas. Elas têm contato com meu time que está lá. Né? A gente já está passando aí de 27 pessoas. Então, que daí vem o desafio de tu estar ali realmente passando, porque as pessoas têm que comprar o teu sonho, têm que comprar o teu objetivo, têm que comprar... Poxa, eu nunca pensei sobre o propósito. Começa a pegar muitas pessoas que nunca pensaram sobre o propósito. Sobre onde elas querem chegar, o que elas querem fazer. Que aí junta muito com qual era o objetivo que eu tinha para uma companhia, para uma empresa. Que também, por ter vivido 8 anos em indústria, tu vive num ambiente que não é dos melhores ambientes. É um ambiente desafiador, é um ambiente que todo mundo quer se derrubar, um ambiente muito difícil. Né? Tive cargo sempre de líderes onde eu trabalhei. E quando eu pensei, vou abrir um negócio... também tem um propósito ali. Que tipo de negócio que tu quer abrir? As pessoas passam mais de 8 horas numa empresa. Também eu tinha um propósito de colocar as pessoas que trabalhassem no meu negócio, de realmente estarem lá felizes no momento que realmente estão lá. Né? Então ali já começa a juntar no negócio de realmente, que foi o que vem colocando essa, né, aumentando e a gente conseguindo dar conta de tudo isso que está acontecendo. Imagina que agora a gente vai abrir um braço de seguros, né? A gente é consultoria financeira, vai abrir um braço de seguros, e normalmente o que acontece? Vamos abrir um braço de seguros para faturar mais. Poderia estar faturando há 2 meses já com seguro e eu não estou faturando. Por quê? Porque é seguro de vida. Como é que eu faço para abrir um braço de seguros? Como é que, se dá algum problema com uma família, como é que eu atendo essa família? Então eu estou há 2 meses planejando de como, se algo acontecer, como é que eu vou estar atendendo essas pessoas. Para quando eu apertar o botão e startar essa segunda operação, o negócio já nasce grande, da maneira correta, e as pessoas sentindo isso. Porque é o que eu olho no mercado. O mercado tem muita gente vendendo investimento só para ganhar dinheiro, tem muita gente vendendo seguro só para ganhar dinheiro. Quando tu vira a chave, por isso que a gente virou, imagina que a gente saiu da educação financeira e como consultores, é 1 ano específico. Em 1 ano a gente saiu de realmente ter empresas de pessoas que eram mentores lá atrás, que hoje já está atrás da gente, que a gente já conseguiu passar essas pessoas nos maiores do Brasil. A gente já está ali pela 8ª posição. E como a gente passou isso? É olhando e focando só nisso. Por isso que é assustador. Eu digo que a gente estava há 3 meses atrás ali na 37ª posição, né? E quando veio a informação da gente pular para a 8ª, tu entende, ali vem mais um ponto de tu entender que o teu propósito está no caminho certo. Porque tu tá ali lá atrás, né? O cavalinho feio. Tu não tá sendo muito bem, né? O que tá acontecendo? E quando tu é pequeno, o mercado financeiro não dá muita bola para ti. Quando tu é pequeno, o mercado financeiro, se tem alguém que vai gritar primeiro, é os caras que estão na frente. Ajuda esse meu cliente. Não tem como. Tem que ir com o outro antes, entra na fila. E quando que agora o jogo cada vez vem mudando mais, né? Então, quando a gente olhou que a gente, mesmo com tudo isso, a gente pulou em 2 meses para o 8º, né? A gente olhou e pensou, poxa, realmente está fazendo sentido, a gente está conseguindo mudar, e o quanto é maluco, que quando a gente focou no outro lado, a gente cresceu muito mais. Quando tu foca não no dinheiro, o dinheiro, a consequência vai ser ele, em uma proporção muito maior do que talvez tu vai estar focado e estruturado e andando naquele caminho. E aí eu percebo, enquanto tu falava aqui, eu ia pensando a questão de diferenciar problemas de desafios, né? Às vezes é uma nomenclatura que tu dá para as coisas, que às vezes tu chamar problema de problema, é muito fácil tu se colocar numa posição de vitimismo ou de incapacidade de achar que o mundo te deve alguma coisa e te aconteceu, e quando ele não te deve nada. Agora, se tu começar a enxergar como um desafio, ou seja, quando tu resolver isso, eu vou passar para um próximo estágio, onde ele vai me levar para um próximo, que vai aparecer um próximo desafio. Ou seja, quando tu começar a estar preparado para essas questões aparecerem, e não mais se colocar na posição de que droga que aconteceu, eu não merecia isso, só acontece comigo, ou usa disso para dizer, não, acho que não vai dar certo. Quer dizer, é um caminho praticamente sem volta, né? Quando tu instalou esse drive, né? Eu diria assim, na tua cabeça, na tua mentalidade, e como a gente fala muito de sucesso, né? Que também a questão, tu falou que tem colaboradores que vão comprar teu sonho fazendo o sonho deles, né? Então, é aquela questão, o sucesso não está só em quem empreende, quem tem uma empresa, quem tem um negócio, mas assim em pessoas que entendem que elas podem ajudar outras pessoas, e nessa ajuda de outras pessoas, elas acabam se ajudando mais a si mesmos. Muito. É uma grande questão, né? Muito, eu digo que pelo ponto que eu comentei ali antes, né?
Para te ter ideia, quantas vezes na indústria, quando eu trabalhava, eu saía de uma reunião e eu tinha que sentar na minha mesa do meu escritório e eu tinha que mandar um e-mail para todo mundo que estava na reunião para confirmar e para estar me protegendo. Baseado no que a gente conversou na reunião, foi acordado isso, isso e isso, né? Hoje na minha empresa a gente não usa e-mail. Por quê? Porque eu tirei a palavra problema lá do meio. Tudo que a gente tem é desafio. O que eu vi que grandes companhias fazem? Tu pegar uma Pixar, uma Disney, uma própria Apple... Steve Jobs fala, né? Quando tu entra nessas grandes companhias, parece uma universidade. Quando tu tem numa universidade lá um trabalho, é um problema ou um desafio que tu tem lá? É um desafio. Desafio. Hoje o meu setor de pré-vendas é um problema que eu tenho lá, um desafio de cada vez melhorar mais o meu time de pré-vendas, é um desafio. Então, o meu time de pré-vendas é como se fosse uma universidade, eles têm que fazer um trabalho de faculdade de como melhorar o pré-vendas. Então, são grupos que estão numa mesa discutindo em como melhorar isso. Meu time de vendas é um time que está discutindo em como melhorar vendas. Meu time de produto é como se fosse jovens que estão na faculdade com um problema de melhorar o produto e eles têm que apresentar um TCC no final sobre isso. Então, quando tu inverte, até não é chato mais. E tu tira aquele desafio de ter que... Poxa, eu tenho um desafio com o Julian, mas eu tenho que mandar um e-mail para ele porque vai que em algum momento ele vai querer usar isso contra mim. Não, desce lá embaixo, no andar de baixo, fala com essa pessoa. Está acontecendo isso e isso, como é que a gente pode melhorar e alinhar esse desafio que a gente está vivendo? Então, quando eu entendi o quanto eu parei de gastar tempo, o quanto a empresa parou de gastar tempo, comparado ao que eu gastava antes, para muito mais me proteger do que a gente resolver um problema que era aumentar faturamento, entregar mais qualidade. Sim. RNC numa empresa que tu tem que preencher um relatório gigante de não conformidade, sendo que tu poderia muito bem naquele soldador, naquela máquina e resolver logo aquele problema que não ia mais acontecer. Tu tem que preencher um relatório que tu gasta mais tempo, que se tu gastasse tempo com aquilo que tu demorou para preencher, descer lá e resolver o problema, tu já teria resolvido. Então isso eu digo que é o que eu olhei de fora. Hoje tem muitas companhias que gastam muito mais tempo em falando sobre o problema do que realmente se usasse sobre isso, de estar lá preenchendo um monte de coisa, tá indo lá resolver, as coisas andariam muito mais rápido do que deveriam andar. Tirar a parte um pouco burocrático, muito mais para inglês olhar e realmente a gente fazer o que tem que fazer. E quando eu coloquei isso rodar, é maluco, que eu vi em indústria a dor que tinha de um ponto. Poxa, todo final de início de mês ou final de mês tinha aquela... Poxa, mas o Zezinho bateu 5 minutos atrasado o ponto. A gente tem que pagar hora extra para ele por causa disso. E era um inferno, era uma loucura. Hoje o meu time, eu não preciso falar para ele, ele sabe a hora que tem que chegar. Eu nunca precisei cobrar ninguém para chegar no horário. E eles chegam antes do horário e saem depois do horário. Eles têm liberdade de entregar o que a performance tem que ser. E eu não preciso ser aquele cara chato, enquadrado de estar lá, não. Tu tem que gastar energia contigo para falar sobre um ponto que tu demorou 5 minutos para bater. Então eu digo que quando a gente começa a inverter e olhar só o desafio que a gente tem para realmente, como se fosse um jogo, né? Cheguei nessa fase, agora como é que eu passo de fase? Agora eu preciso para essa outra. Como é que eu passo dessa aqui? Agora eu vou para outra. Eu digo que tudo começa a conspirar a um favor e as pessoas gostam de tudo isso também. Ninguém quer estar se sentindo que eu estou aqui monitorado 100%. Eu gosto de uma liberdade. Sim. E eu digo que meu negócio precisa muito disso. Meu negócio precisa de ideias boas. E aí, ideias boas eu não consigo pegar e te pressionar agora. Me dá uma ideia boa da gente criar um produto agora do que a gente está falando aqui. Não tem como. A pessoa precisa ter liberdade de algum momento pensar sobre o que a gente está fazendo, de como a gente está criando. Então eu digo que isso não foi fácil. Porque a gente está numa região que é a indústria. Então, para te ter ideia, hoje, o meu melhor vendedor, os meus melhores vendedores, os meus melhores consultores, eu peguei engenheiros e coloquei essas pessoas sem os consultores, pessoas que amavam o mercado financeiro. Meus vendedores são pessoas que se formaram em direito, pessoas que se formaram em psicologia, pessoas que não fizeram faculdade nenhuma, mas têm uma fome por crescer. E aí, tu cria um ambiente meritocrático de quem dá mais resultado cresce, porque dentro também na indústria tem outro problema. Poxa, mas tu não pode ganhar um salário maior porque tem outro cara que está há 5 anos aqui e tu vai ganhar um salário maior do que ele. Então, quando tu começa a olhar todo esse lado, tu junta um propósito e começa a colocar tudo isso em prática, porque se tu ao fazer a pessoa comprar o sonho, e quando ela chegar no sonho, ela também não entender que o ambiente ali está propício para a gente buscar aquele sonho, não adianta. Né? Então, quando tu dá tudo isso,
Tem pessoas que estão lá com 21 anos ganhando um salário que eu sei que tem muito, talvez, engenheiro que não ganha. Sim. Por quê? Porque ela está no ambiente que ela entendeu que se ela tem um sonho, um objetivo, ela quer crescer, quer ganhar mais, tem fome de ir para frente, ela consegue ir. Então eu digo que quando tu cria um ambiente de tudo isso, fica muito mais fácil. E o maior desafio que é o quê? Quando chega uma pessoa que tem essa cultura antiga, tu tem que falar, calma, aqui não é assim. Porque às vezes é o contrário, aquela pessoa que ela acha que para ela se sentir útil, ela tem que ficar respondendo no e-mail o tempo inteiro. Mostrar que está ativamente. Mostrar que tem que estar ativamente. Tem atividade. Atividade, né? Na verdade, é bem pelo contrário isso, né? E aí tu vê que é um ambiente colaborativo, Muito. onde as ações se multiplicam, então tu tem um resultado diferente do que uma soma, e todos ganham. Todos. Não tem como alguém que saia lesado, ou seja, se alguém se sente lesado, ela não consegue ficar na equipe. Não. E esse é o grande foco, né, Júlia? É trabalhar coletivamente para poder fazer com que todo o time ganhe. E a meritocracia é o grande ponto. Apesar que aqui é um absurdo o atraso que é hoje a CLT no Brasil, né? Quando é que tu tem uma lei trabalhista totalmente ultrapassada, e a indústria sofre muito disso, Muito. Por quê? Porque se aquele cidadão lá que não bateu o ponto na hora e tal, cara, vai vir um sindicato e vai estourar. Abre margem, né? Então, assim, nós fomos feitos de uma forma que as leis brasileiras hoje Seguram esse crescimento. seguram o crescimento e o potencial meritocrata que a gente tem de fazer as pessoas voarem ir muito mais longe, porque também há governos que gostam de escravizar a sua população, mantendo ela na míngua. Todos poderiam crescer muito mais pelo potencial que tem. E deixa eu te falar uma coisa, Douglas, que eu sou o mensageiro do fim, né, cara? Estamos chegando lá. A gente tá chegando no final, tá? É muito rápido, né, cara? É legal porque a gente também definiu, né? Tem um início, meio, um fim, pra gente também poder ter o nosso cronograma funcionando. Mas foi muito bacana. E antes de eu também levar pro final, eu queria que tu, nessa mensagem final, além de tu divulgar, né, onde que a gente encontra o teu trabalho nas redes sociais, que também falasse, né, uma mensagem para essas pessoas hoje que estão buscando o caminho do sucesso, né? Quais são as tuas dicas, sugestões para eles poderem também se inspirarem com a tua história e levarem isso, né, como quase uma mentoria tua nesse programa que vai certamente incentivar elas a traçar um caminho muito parecido. Bom, legal. Bom, me encontro então no Instagram, né, De Moraes Soares. Lá eu falo diariamente sobre investimentos, de como realmente estruturar toda essa parte, desde planejamento financeiro a investimentos, como estruturar uma carteira diversificada específica para o seu perfil de investidor, né? Tem o perfil lá desde conservador, moderado, arrojado, então tem que ser algo específico para você e para sua família, não algo diferente disso. Então a gente está ali para te ajudar nisso tudo. E a mensagem acho que eu deixo para a pessoa que quer realmente encontrar o seu objetivo, o seu propósito. Poxa, tem muita gente, às vezes, nesse momento, você pode estar se perguntando, poxa, mas eu não tenho meu propósito. Eu não tenho um significado de estar buscando algo de... Encontro pessoas que dizem que, poxa, eu não quero daqui a pouco chegar no meu milhão porque eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Eu digo que o principal é você entender o que você quer fazer de sentido nessa vida. O que você quer deixar de legado nessa vida, que seja para você como seus sonhos, objetivos pessoais, que seja para o seu filho. Poxa, eu não tenho mais nada, Douglas, eu já estou aqui, já entendi que minha vida vai ser isso e ponto final, mas daqui a pouco você pode ter um filho. Se você tem um filho, é sua obrigação a ter deixar uma educação, algo específico para ele ali, que ele vai conseguir ter uma vida diferente. A tua obrigação é ter essa responsabilidade de deixar essa herança para ele, principalmente não de dinheiro, mas sim de mentalidade. Então eu digo que é avançar. Muitas vezes tu vai ter que abrir mão, sim, de pessoas próximas, muitas vezes tu vai ter que abrir mão de tempo, vai ter que abrir mão, sim, de algo agora no presente por algo no futuro. Eu, sim, abri mão de muitas coisas. Eu digo que de horas trabalhadas, de relacionamentos com pessoas, de celular, porque às vezes a gente olha quanto tempo hoje, se você ir lá e olhar, quanto tempo você fica no celular por dia. A média de um brasileiro é de 4 a 5 horas. Então é abrir mão de coisas fúteis por algo no futuro. O tempo que eu estou abrindo mão de agora, com pessoas que talvez, será que faz sentido? Pessoas que muitas vezes, quando eu falei que ia virar para o mercado digital, poxa, me chamaram de blogueirinho. E agora eu estou abrindo mão de realmente lá na frente conseguir daqui um pouco buscar meu filho todo dia na escola na sexta-feira. Algo que talvez muitos empresários ou muitas pessoas se amarram tanto
a sua rotina que não consegue ter um tempo específico. Então é você entender o que vale realmente abrir mão de algo agora, por qual que é o motivo principal lá na frente e seguir. Eu digo que muitas vezes vai estar dando errado, só segue. Tenho certeza que se você não tem propósito, você pode encontrar alguém que tem um propósito muito forte e se aproximar dessa pessoa e estar seguindo junto com ela, ou se não, caminha, que uma hora as coisas vão alinhando e você vai chegar lá. Acho que isso. Show. Eu, em nome do Clube do Sucesso, eu quero te agradecer, do fundo do coração, a disponibilidade e a participação. É muito enriquecedor para o pessoal e para quem nos assiste, né? Voltem, se inscrevam, compartilhem. E a gente costuma sempre pedir, em uma frase, o que tu define sucesso? Uma frase só, eu digo que é seguir indiferente de que momento que tu vai estar na montanha-russa, que seja na alta ou na baixa. Porque se tu estiver na alta, tu vai achar que tá tudo certo e daqui a um pouco tu vai parar de estudar, tu vai parar de fazer o que te levou até ali. Então acho que é seguir indiferente se tu estiver na montanha-russa, na parte de cima ou de baixo. Continua fazendo o que te levou lá, que isso vai realmente continuar te entregando cada vez mais resultado. Show. Perfeito. Gostou do papo? Demais, cara. Muito legal. Obrigado. Foi um prazer. E, pessoal, para encerrar, então, vocês têm sugestões, enviem para a gente. Podem estar comentando aqui também no nosso programa. A gente vai estar lendo os comentários e levando como sugestões. Sigam o Douglas. É muito interessante todo o conteúdo que ele tem lá. E quero só, Julian, contar algo que vocês vão encontrar no canal dele. Eu fui dar uma stalkeada aí, olhar os vídeos, e tinha uma pessoa que mandou a seguinte pergunta: me separei agora, estou com 20 mil reais, aonde devo investir? E a resposta dele foi: primeiro tu deve fazer uma viagem para espairar. E aí com o restante do valor tem vários caminhos dos quais você pode investir. Então, pessoal, segue a gente e compartilha com aqueles que mais precisam. É sempre bom estar com vocês aqui no Clube do Sucesso. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.